Maísa ou Marisa? E Sofia? Clarissa. Olha, Deus vai levar, viu? Vocês cantaram muito lindo, para a honra e para a glória de Deus. Meu cordial bom dia a todos vocês. Um feliz sábado. Há pouco eu estava pensando como o tempo voa, né? Como a vida passa rápido. Há 13 anos atrás eu entrei aqui nessa igreja como pastor dessa igreja. E já se passaram 13 anos. Foi justamente aquele período que chegamos por aqui. Mas muito bom poder estar aqui de volta. Obrigado pelo convite. E vir a igreja da Avenida é sempre um prazer, uma alegria muito grande. Que Deus nos dê uma bênção especial ao estudar a sua palavra. Rever irmãos aqui, muitos queridos, que muito tempo. Acho que não tem nenhum mês, eu passei por aqui rapidamente, mas hoje estou vendo mais alguns que não vi aquele sábado. Muito bom, Sandra, ver você também aqui. Glória a Deus por isso. A maneira como Deus tem operado na sua vida, né? Deus seja louvado. Eu quero convidar vocês a abrirmos a Bíblia em Apocalipse capítulo 21. E eu vou pedir a você que não feche a sua Bíblia, porque nós vamos ficar aí em Apocalipse capítulo 21, dos versos 1 até o verso 8. Apocalipse 21, verso 1 ao verso 8. Eu vou ler, vocês acompanhem comigo a leitura. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele lhe será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos fechar os olhos para mais uma oração. Querido Pai, mais uma vez buscamos a Tua presença, mais uma vez oramos aos céus, pedindo a iluminação ao estudar a Tua palavra. Que o Teu Espírito possa nos trazer conhecimento e que, mais ainda do que isso, possamos colocar em prática esses ensinos da nossa vida. Em nome de Jesus choramos. Amém. Eu quero hoje refletir com vocês sobre Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21 é um dos capítulos mais maravilhosos, vamos dizer assim, das Escrituras, porque fala da nossa bendita esperança, fala do novo céu e de uma nova terra. Então eu quero compartilhar com vocês hoje, eu quero falar um pouquinho hoje com vocês sobre a gloriosa realidade do céu. É muito importante a gente entender que o cristianismo é a religião da esperança. Em toda a Bíblia, gente, olha aqui para mim, em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, nós encontramos cerca de quantas mil promessas? Será que alguém vai acertar aqui? Quantas promessas nós encontramos em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse? Promessas. Hein? Quantas? 10 mil? Puxa.
Gostei dessa resposta. Vamos lá, gente. Mais 2 chances. 365 o quê? Promessas? Ou 365 mil? 365 promessas. Mais uma oportunidade. 3.000. Quantas? Parece que eu ouvi aqui. 3.000. 3.000. Vocês não vão esquecer mais. Nós encontramos na Bíblia Sagrada, em Gênesis e Apocalipse, cerca de 8.000 promessas. Amém por isso? 8.000. 7.000, cerca de 7.000 no Velho Testamento e cerca de 1.000 promessas no Novo Testamento. O cristianismo é ou não é a religião da esperança? É a religião da esperança, das promessas. Em toda a Bíblia nós encontramos promessas. O céu é mais do que uma promessa. O céu é uma realidade. O céu não é apenas o nosso destino. O céu é a nossa origem. Nós nascemos de cima. Foi o nosso Criador que nos fez. E nós estamos de caminho para lá. É lá que é a nossa casa. Nós nascemos nessa vida, mas estamos aqui apenas como peregrinos. Nós entendemos com toda clareza que o céu é a nossa pátria. A nossa pátria não é aqui. Portanto, colocar a nossa esperança aqui, apenas do lado de cá, é frustrar-se, é decepcionar-se. Porque as coisas aqui também não são só tragédia, mas as coisas do lado de cá não dá para se comparar com as coisas do lado de lá. Colocar as nossas raízes aqui, ajuntar os nossos tesouros aqui, colocar a nossa esperança apenas do lado de cá, é colher mais cedo ou mais tarde frustrações, decepções. Por quê? Porque a nossa pátria está no céu. A casa do Pai está no céu. O nosso lar permanente será no céu. Aqui nós caminhamos, aqui nós vivemos, aqui nós trabalhamos, aqui nós temos que dar duro. Aqui nós estamos de viagem, como escreveu John Bunyan no livro O Peregrino, que a maioria de nós já lemos. Se você ainda não leu, eu quero fazer essa sugestão para você. Mas geralmente quase todos cristãos já lemos esse livro, O Peregrino. John Bunyan dizia assim: nós estamos aqui nesse mundo de passagem, na nossa jornada, aqui nós estamos como peregrinos, por isso o título do livro, Peregrino. Em meio a grandes lutas, provas, tentações, seduções, golpes duros, mas nós estamos caminhando, e com a graça de Deus nós chegaremos lá. Com a graça de Deus chegaremos ao céu, a Nova Jerusalém. E por que nós chegaremos lá? Porque nós não estamos sozinhos nessa nossa caminhada. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Até quando? Até o fim, até o final. Não desista. Eu estarei com vocês até o final. Eu sei, meus irmãos, que hoje, eu lembro que quando eu passei aqui uns 4 anos com vocês, eu preguei muitos sermões. Todos vocês não lembram de mais nenhum. Não é assim? A gente esquece. São poucos aqueles que têm uma mente retentiva. Mas eu lembro que eu preguei aqui alguns sermões. Eu preguei aqui sobre o céu. Eu preguei aqui um sermão sobre a ira de Deus. Eu preguei também um sermão aqui sobre o inferno. A verdade é que nos dias de hoje, pregar sobre o inferno, sobre a ira de Deus, ou até sobre o céu, parece que não são temas que a gente tem ouvido tanto ultimamente. Parece que esses assuntos não é tão aceito porque as pessoas parecem que querem construir os seus impérios aqui mesmo nessa terra. Tem gente fazendo plano para viver aqui apenas do lado de cá, como se fosse viver centenas e centenas de anos. Mas falar do céu é um assunto tão gostoso, traz tanta paz no coração. Pensar no que vem depois é tão confortador, que levou o primeiro-ministro da Inglaterra no século XIX a afirmar que a decadência da Inglaterra
A decadência da Inglaterra devia-se ao fato de não mais se ouvir dos púlpitos sermões sobre o inferno e sobre o céu. A Inglaterra, gente, que foi berço da reforma protestante, terra de grandes nomes, de grandes avivalistas, como Charles Spurgeon, George Whitefield, John Wycliffe, John Wesley. A Inglaterra, berço da reforma protestante, hoje a Inglaterra vive os seus dias mais escuros na religião do cristianismo. Só para termos uma ideia, apenas entre os jovens de 18 a 24 anos, apenas 1% da população se declara cristãos. Uma tragédia. Mas pregar sobre esse assunto, sobre o céu, pregar sobre o céu, não é falar sobre um tema eterno, um tema distante. Não, absolutamente não. O céu é real. Refletir sobre o céu tem aplicações práticas na nossa vida. Eu quero convidar vocês nessa manhã a gente pensar mais sobre o céu. Nós precisamos pensar mais sobre o céu, refletir mais como será a nossa vida lá. Amém por isso? Então eu quero nessa manhã, nesses 35 minutos que restam, apresentar para vocês 5 aspectos que pensar no céu mexe com a nossa vida. Pensar no céu, por exemplo, mexe com a nossa vida financeira. Por exemplo, a Bíblia diz assim: ajuntai, pois, para vós tesouros aonde? No céu. Aonde? No céu. Tesouros no céu. Então, quando você reflete sobre o céu, isso mexe com a sua vida financeira. Isso mexe quando você vai lidar com o seu patrimônio, com a sua mordomia, com a sua fidelidade a Deus, com a ajuda ao próximo, com a ajuda ao semelhante. Porque você e eu temos aquilo que nós investimos lá. E você perde tudo ou quase tudo se você investe somente do lado de cá. Na linguagem do apóstolo Pedro, ele disse que tudo que está sendo construído aqui nesse mundo será entesourado para o fogo eterno. Mas quando você ajuda tesouros lá no céu, o que diz a Bíblia? Nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem roubar ou tomar de você. Porque você não é rico pela quantidade de coisas que você tem aqui, mas pela quantidade de tesouros que você ajuda hoje. Foi isso que o jovem rico da palavra não conseguiu entender. Que a maior riqueza não é aquilo que a gente ajuda aqui, não são os patrimônios que a gente adquire aqui. Isso não quer dizer que você e eu não devemos fazer provisão para o futuro. E o futuro chega rápido. A aposentadoria chega rápido. Precisamos fazer sim provisão para o futuro, para não ser pesado a ninguém. Mas nós devemos ajuntar tesouros mesmo lá no céu. Pensar no céu, então mexe com a nossa vida financeira, sim ou não? Outro aspecto que pensar no céu mexe conosco é na maneira como a gente lidar com os nossos relacionamentos. O apóstolo Paulo nos convida dizendo: pensai nas coisas lá do alto. Nossos pés caminham aqui na terra, mas é para o céu que nós estamos caminhando. Nós cantamos: com gozo eu já vou para onde? Para o lar celestial. Com gozo, com alegria. É lá que você vai passar toda a eternidade. Se você colocar a sua confiança em Jesus Cristo e permitir que Ele habite no seu coração cada dia, se Ele for o primeiro na nossa agenda, se ao você acordar, em vez de você olhar no seu celular, no seu WhatsApp, em vez de você ir para a cozinha, começar a preparar as coisas, primeiro lugar tem que ser as coisas de Deus. Eu vi só um amém. Vou dar mais uma chance. Primeiro lugar tem que ser. Nós temos tantas coisas que estão disputando a nossa atenção hoje. E o celular, esse entretenimento. Tudo bem, você pega o celular,
Infelizmente a gente esquece a chave do carro, mas não esquece o chave do celular, esquece a carteira, mas não esquece o celular. Embora tem tudo no celular hoje, né? Tudo. Mas nós precisamos cuidar, porque a primeira coisa que tem que acontecer na nossa vida, ao amanhecer, tem que ser primeiro Deus. Primeiro Deus. Nada de fazer nenhuma atividade, gente. Nós precisamos dedicar mais tempo, porque lá na eternidade é isso que nós vamos fazer. Nós vivemos neste mundo de tanta correria, de tanta pressa, de tanta urgência. As coisas são necessárias, as agendas são necessárias. É importante as coisas que temos que fazer ao longo do dia. Mas Martim Lutero disse certa vez assim: eu tenho tanta coisa para fazer hoje, tanta coisa, que se eu não passar 3 horas com Deus em oração, eu não vou conseguir terminar a minha agenda. Agendas superlotadas, trabalhos e muitos trabalhos. Olha, gente, olha aqui para mim. Deus designou o trabalho como a maior bênção para nós, sim ou não? Sim ou não? Sim. Todo mundo gosta de trabalhar aqui. Deus dedicou, Deus instruiu o trabalho para ser a maior bênção. Aliás, ele disse claramente: 6 dias o quê? Trabalharás. E ao 7º? Aos 6 dias trabalharás. Embora cada dia dos 6 dias nós temos que ter primeiro as coisas de Deus em primeiro lugar. Nós temos uma agenda superlotada, o mundo está cada vez mais assim, assoberbando a gente. O trabalho é uma bênção, mas nós não podemos exaurir. Note aqui essas palavras, irmãos. O trabalho é uma bênção para nós, mas nós não podemos exaurir todas as nossas forças, todas as nossas energias com o trabalho. E por que as primeiras horas da manhã? Porque a gente está mais descansado, a mente está melhor, está mais saudável. Depois você tem um longo dia, aí você cansa. Primeiro, as coisas de Deus. Nossos esforços devem estar em pensar nas coisas lá do alto, nas coisas de cima. Em momento algum devemos trocar o banquete do céu pelas migalhas desse mundo, porque o mundo vai passar e tudo que nele há, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Virá um novo céu e uma nova terra. Graças a Deus por isso. Não é uma bendita promessa essa? Então, precisamos pensar mais no céu. E não pensar num céu muito distante. Não pensar num céu muito distante. Quando você pensa também sobre o céu, isso vai mexer com outro aspecto da sua vida. Vai mexer com a sua santidade. Nós vamos buscar mais vida de semelhança com Cristo. Buscar ser mais semelhante a Cristo. A Bíblia diz lá em 1 João 3, versos 2 e 3, que aqueles que têm essa bendita esperança guardam a si mesmos de que maneira? Puros e incontaminados. E lá no livro 6 do Bom Viver, Ellen White diz que as 5 melhores coisas da vida. As 5 melhores coisas da vida. Número 1, viver com simplicidade. Número 2, viver com honestidade. Número 3, com veracidade. 4, com pureza. E 5, com integridade. Amém por isso? Quem não pensa no céu, vive uma vida dissoluta, vive dando regras soltas às suas paixões, dos prazeres hedonistas, na sua natureza carnal. Mas quem aguarda e se prepara para o céu, quem aguarda a segunda volta gloriosa de Cristo e busca andar todo dia na sua presença e andar em novidade de vida, ele busca o quê? Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, o que mais? Tudo que é honesto, tudo que é respeitável, tudo que é de boa, seja isso que deve ocupar o nosso pensamento. Estão me acompanhando até aqui? Agora eu quero gastar um pouquinho mais de tempo nesse outro aspecto, que pensar no céu mexe com a gente. Pelo menos nesse aspecto, quando eu penso no céu, me traz muita paz e segurança. Quando a gente pensa no céu, isso nos ajuda a enfrentar o sofrimento.
São Paulo. O que eu disse a última frase para vocês? Quando a gente pensa no céu, isso nos ajuda a lidar com o sofrimento. Sim ou não? Aqui tem sofrimento, gente. Do lado de cá tem sofrimento. Aqui tem luta. Aqui tem dor. Aqui tem miséria. Aqui tem decepção. Aqui tem traição, tem separação, tem inimizade. Aqui tem briga. Aqui tem feminicídio. Aqui tem injustiças. Essa lista vai longe. Aqui tem dor. Aqui tem doenças. Segundo a Organização Mundial de Saúde, existem hoje cerca de 6.104 doenças catalogadas no mundo. Digo misericórdia, irmãos. Misericórdia. 6.104 doenças catalogadas, 200 tipos de câncer diferentes, 300 tipos de doenças psiquiátricas diferentes. Quem não tem esperança de um novo céu e de uma nova terra, num caos, num mundo de dor e sofrimento, o mundo perde sentido para eles. Por isso muitos põem fim à sua própria vida, ou mergulham-se nos vícios, no alcoolismo, na prostituição, na promiscuidade, vivem como se não houvesse um amanhã, se desesperam. E se desesperam por quê? Porque não tem uma esperança. Alguns chegam a colocar fim à sua própria vida. Nessa vida, irmãos, olha aqui para mim, nessa vida, enquanto vivemos nesse mundo de pecado, nós teremos como companheiros inseparáveis a tristeza, o sofrimento e a dor, e suas consequências inevitáveis, lágrimas, muitas lágrimas. O ser humano nasce chorando, vive chorando, e morre chorando, ou alguns vão morrer vendo você chorando. Ninguém, absolutamente ninguém passa por essa vida sem o seu sofrimento. Não podemos, nessa vida do lado de cá, nós não podemos escolher se vamos sofrer ou não. Nós podemos escolher se vamos sofrer com Deus ao seu lado, ou se vamos abandoná-lo em meio à dor. A questão é, você está disposto a ficar com Ele quando a terra estiver abrindo sobre os seus pés? Quando nós permanecemos fiéis a Deus, o nosso sofrimento, ele é santificado. Difícil compreender isso, né? Quando nós permanecemos fiéis a Deus, o nosso sofrimento, ele é santificado. Você passa a ver a sua dor como uma disciplina que o Pai permite, quem sabe, para derrubar alguns pilares do seu coração, alguns pilares ainda da autossuficiência ou da arrogância, a qual muitas vezes a nossa vida se apoia. Se nós nessa vida, irmãos, se nós não fôssemos levados a provações, às provas, há muitas provas, o que podia acontecer é que nós apaixonaríamos apenas por esse mundo, pelas delícias materiais que essa vida nos oferece, e algumas oferecem sim, pela prosperidade, pelos bens, e o céu deixaria de ser a nossa prioridade número 1. Deus é o nosso Pai, e o Deus como nosso Pai, foi Ele mesmo que disse assim: eis que eu disciplino. E também o quê? E também o quê? Alguns não gostam nem de citar essa expressão, né? Deus castiga, Deus corrige. É que o castigar de Deus, a correção de Deus é diferente. É uma correção na base do amor, mas com firmeza. Eu às vezes fico pensando que a terapia que Deus usa para nos preparar para a eternidade, você precisa talvez de uma terapia, de passar por um sofrer, e a terapia, a disciplina de cada um de nós é diferente um do outro. A minha é diferente da do Isaías, por exemplo, mas cada um de nós temos o nosso sofrer. Eu não gosto do meu sofrer,
Confesso para vocês que em algumas ocasiões já orei a Deus: Senhor, passa de mim. Quantos de nós já não dissemos em algum momento difícil da nossa vida a seguinte expressão: eu não vejo a hora de quê? Disso passar, disso acabar. Mas a nossa oração nem devia ser essa. Deus disse para Paulo que a minha graça, o meu poder se aperfeiçoa. Sabe, irmãos, nós temos um médico que ele não erra, ele é o médico dos médicos. E ele, como médico dos médicos, ele sabe a disciplina, a terapia que você e eu precisamos. Ele sabe. Às vezes ele precisa cortar as nossas asas ou pará-las. Às vezes ele precisa até quebrar uma das nossas pernas. Lembra o que ele fez lá na perna de Jacó? Às vezes Deus precisa até amputar uma das nossas pernas, porque nela tem um câncer. Mas seja o que Deus fizer conosco, nós vamos seguir a mão desse nosso cirurgião. Amém. E por quê? Porque Ele nos ama muito mais do que nós nos amamos a nós mesmos. Charles Spurgeon, irmãos, disse em seguintes palavras. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores do século XIX, disse que muitas pessoas devem a grandeza das suas vidas aos obstáculos que tiveram que superar. Muitas pessoas devem o quê? A grandeza de suas vidas aos obstáculos que tiveram que superar. Paulo aos Hebreus disse que o próprio Cristo, esse é um dos textos mais difíceis da gente entender nas Escrituras, nas palavras de Paulo. Hebreus capítulo 8, versos de 5 a 8. Paulo diz que Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que ele sofreu. Hebreus 5, verso 8 e 9. Jesus, como assim, pastor? Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que ele sofreu. Jesus aprendeu a obedecer através do sofrimento. O que Paulo quer querer dizer aqui? Que o próprio Cristo teve que aprender a obediência pelo sofrimento, ou seja, todo o tempo todo, Jesus tinha que decidir, em meio às suas lutas, se ele ia continuar o seu calvário, a sua via dolorosa até a cruz, ou se ele ia parar antes. Em todo o tempo, Jesus tinha que decidir se ia obedecer a Deus, a vontade do Pai, em meio ao caos, do sofrimento, da angústia, da dor, a qual ele era submetido o tempo todo. O sofrimento, irmãos, não é apenas alguma coisa que a gente não vê a hora de passar. O sofrimento é alguma coisa que a gente pode desfrutar. Agora eu tenho um nó na cabeça de vocês, né? O sofrimento não é alguma coisa que a gente não vê a hora de passar. O sofrimento é uma coisa que a gente pode desfrutar. Talvez você não esteja concordando muito com essas palavras. Não é masoquismo isso? Mas veja o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, Tiago, capítulo 1, verso de 2 a 4. Diz assim: tende por motivo de grande alegria o quê? O passardes por várias tribulações. Mas a Bíblia diz que quando você está no olho do furacão, quando você está passando pelos momentos mais difíceis, você tem que lembrar das palavras de Deus, dizendo assim, que o sofrimento do tempo presente, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que está reservada para cada um de nós. Que bendita esperança! A esperança que o sofrimento terá no seu fim. Pensar no céu, irmãos, também nos ajuda a enfrentar o medo da morte. Sim ou não? Sim. E como não? A morte traz pavor. A morte ainda é a nossa inimiga número 1. A morte é o terror dos terrores. Eu li recentemente uma pesquisa que ainda dizia que a morte continua sendo o medo número 1 entre as crianças e os adolescentes.
Talvez, olha aqui para mim, talvez você não tenha medo da sua morte, mas só de você pensar em alguém da sua família que você ama muito, possa vir a falecer, traz angústia, dor e medo ao seu coração. Sim, ou não? Um casal muito querido aqui nessa igreja, que a gente jamais vai esquecer, e vamos encontrá-lo na eternidade. Uma ocasião eu estava acompanhando esse casal, muito missionário, gostava muito de dar estudos bíblicos. E uma ocasião eu estava fazendo visitas missionárias com esse casal, e em dado momento ele virou para mim e disse: pastor, eu preciso falar com o senhor uma coisa. Eu achei até que era um negócio assim, muito importante, um problema da igreja, mas ele virou para mim e disse assim: pastor, eu quero dizer para o senhor que eu não tenho medo da morte, não tenho nem um pouquinho medo da morte. E ele completou dizendo assim: eu tenho medo de perder a minha salvação. Amém por isso? Amém. É por isso, pastor, que eu sempre dou a Deus o primeiro lugar na minha vida. Ele tem que vir sempre em primeiro lugar. Você não precisa temer a morte. Nós não precisamos temer a morte, embora ela cause medo, pavor. Por quê? Porque a morte ela é contra a nossa natureza. Mas quando você vê a morte na vida de alguém, ou a morte se avizinhando, você também pode lembrar das palavras do apóstolo, quando ele disse assim: para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Foi esse mesmo sentimento que levou Jó, quando passava por um sofrimento extremo, dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará outra vez. E esse meu corpo de sofrimento, de humilhação, será revestido de quê? De imortalidade. E eu verei a Deus face a face. Amém. Só, irmãos, somente aqueles que têm a plena consciência do céu, que vivem com os pés nessa terra, mas com o coração no céu, podem fechar os olhos e cerrar as cortinas do tempo com a paz do coração, com essa visão arrebatadora de que a sua vida está guardada em Cristo para a eternidade. Já vamos terminando, irmãos. Vamos pensar um pouco mais no céu. À luz das Escrituras, a Bíblia diz que o céu é o nosso destino. O céu é o nosso destino. É para lá que você está indo. É para lá que nós estamos preparando para estar. O céu não é apenas um lugar. O céu não é apenas o nosso destino. O céu também é um lugar. E que lugar é esse? Jesus disse: eu vou preparar-vos um. Que lugar é esse? É um lugar de eterna felicidade. Será um estado de eterna felicidade. A Bíblia diz numa palavra: e a angústia não se levantará pela segunda vez. É por isso que o crente não tem medo da morte, porque ele sabe, você e eu sabemos, que no dia em que você fechar os olhos, o seu corpo será o quê? Guardado na sepultura. Até quando? Até o dia da segunda volta gloriosa de Cristo. Você vai descansar ali. Ao morrer, o crente sabe que ele não vai direto para o céu. Há diversos ensinamentos contrários a isso. Infelizmente, hoje há diversos ensinamentos. Por exemplo, o Espiritismo ensina a reencarnação. O hinduísmo ensina a transmigração da alma. O hinduísmo ensina o nirvana. Os católicos ensinam o purgatório. Mas todos esses ensinos vão, todos eles, na contramão do que ensina as Escrituras Sagradas. De que a alma que pecar, essa morrerá. Você não é uma alma que tem um corpo. Não faz muito tempo atrás, eu ouvi até um bom pregador de uma outra igreja, que não a adventista, dizendo que você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Não, absolutamente não. Você não é
uma alma que tem um corpo. Não foi assim que Deus nos fez no princípio. Você é um corpo que recebeu o fôlego da vida, o Espírito, e se tornou uma alma vivente. A alma só existe enquanto a pessoa vive. Por causa do pecado, infelizmente, a vida se desfaz. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus A vida eterna. é a vida eterna em quem? Cristo Jesus. Em Jesus Cristo. A morte, irmãos, não fazia parte dos planos originais de Deus. Com a morte, o corpo volta ao pó e o fôlego retorna para Deus. Os mortos não têm absolutamente nenhuma consciência, nem podem se comunicar. A Bíblia compara a morte a um sono do qual os salvos acordarão apenas na ressurreição. Jesus mesmo foi quem disse: eu sou a ressurreição e a vida. Em outras palavras, irmãos, a vida futura já está assegurada. A ressurreição é uma garantia de que a esperança cristã será uma realidade. Nós aguardamos um novo céu e uma nova terra. Mesmo que essa vida, a vida que nós temos hoje, venha a ser interrompida, essa vida biológica, a ressurreição já está assegurada em Cristo. Quem crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Que gozo, que promessa extraordinária para nós, irmãos, para nós. Antes da Lidiane cantar a última música, para nós, o crente, pode acontecer que a morte chegue antes. Como assim? Chegue antes. Tem hora para ela chegar? A gente sabe que no mundo de hoje, infelizmente, alguns vivem perigosamente e acabam adiantando o seu dia. Mas tantas tragédias, tantos acidentes. Recentemente perdemos um pastor querido no sul do país, na estrada, estava ajudando, fazendo trabalhos, e um acidente com 2 carros, ele não tinha nada a ver com o problema. Um carro bateu de frente no carro dele e ele faleceu na hora. Infelizmente, esse é o mundo que a gente vive. Pode ser que para nós, o crente, pode ser que a vida, que a morte chegue antes, como já chegou para alguns fiéis, filhos de Deus, como já chegou para alguns queridos nossos, para alguns membros da nossa própria família, que descansam no Senhor. Mas quando Jesus chegar, como no caso de Lázaro, a vida vai voltar. E os que morreram em Cristo vão ressuscitar o quê? Primeiro. Depois nós, os vivos, seremos juntamente com eles o quê? Arrebatados para o céu, para nunca mais morrer. Amém. Foi a ressurreição do próprio Jesus, né? Foi a sua ressurreição que chancelou, que carimbou essa promessa. Com a sua morte na cruz, Jesus derrotou o pecado. Com a sua ressurreição, ele derrotou a morte. A morte para todo sempre. Vamos concluir com Apocalipse 21. Olha novamente aí, pessoal. Apocalipse capítulo 21, versos 4 a 7. Ele lhes enxugará dos olhos. Você pode ler junto comigo aí na sua Bíblia? Ele lhes enxugará dos olhos Toda lágrima. e a morte Já não existirá. já não haverá nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas Passaram. e aquele que está sentado no trono disse o quê? E acrescentou: disse-me ainda tudo. Eu sou o Alfa, O ômega, o princípio, eu a quem tem sede. darei de graça da fonte da água da vida.
vida. O vencedor herdará, Todas as coisas. e eu serei seu Deus, Ele será filho. e ele será meu filho. O mundo que não haverá mais dor. A gente pensa muito na dor física, né? Mas existe uma outra dor silenciosa que está matando muita gente por dentro. A dor emocional. Não haverá mais tristeza, não haverá mais pranto, não haverá mais o quê? Não haverá mais câncer, não haverá mais doenças psiquiátricas, não haverá mais sofrimento, não haverá mais fome, não haverá mais injustiça, não haverá mais guerra, não haverá mais terremotos. Na verdade, queridos, o céu será um lar de glória, Amém. um estado de eterna felicidade. Precisamos pensar mais no que vem depois. É bem verdade que vivemos num mundo horizontal, mas os nossos olhos devem estar no vertical, do céu, de onde nós aguardamos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gosto de Apocalipse 21, porque Apocalipse 21 dá detalhes, muitos detalhes sobre o céu, as ruas de ouro. Tem um pastor que fala como que Deus é esnobe, né? É exibido, né? Ruas de ouro. Para quê? Para você pisar mesmo. Hein? O muro será de quê? De jaspe. As portas serão de quê? De pérola. E lá está o jardim do Éden, a árvore da vida. Mas o céu só vai ser céu não pelas luzes de ouro. O céu só será céu, não pelas luzes de ouro, não pelas portas de pedra, não pelo muro de jaspe. E tem mais, fala que o rio será de Cristal. o rio será de cristal. O que vai fazer o céu ser céu é que Deus vai estar lá, Amém. que Cristo vai estar lá, E nós que também. o Espírito Santo vai estar lá, Em nome de Jesus. e que nós vamos estar lá. Amém. Em nome de Jesus. E todos os milhares e milhares e milhões de pessoas que lavaram e branquearam as suas vestes aonde? O O sangue do Cordeiro. E nós vamos viver na presença dele e vamos ver Jesus face a face. Oh, glória. Pelos séculos dos séculos e por toda a eternidade. Na mais íntima e completa comunhão. Os teólogos de Westminster, em Londres, no século XVII, responderam a seguinte pergunta: qual é o propósito, o fim principal do ser humano, da humanidade? Eles responderam: o fim principal do ser humano, da humanidade, é glorificar a Deus, é servi-lo e adorá-lo para sempre. Amém. É exatamente isso que o céu será. Vamos glorificar a Deus e gozar da sua presença para todo Sempre. sempre. Eu gosto de uma expressão de Ellen White que diz que todas as manhãs, lá no céu, todas as manhãs, aliás, a cada manhã, ela diz que nós vamos depor aos pés de Cristo o quê? Isso, as nossas coroas. E vamos sair para o campo para quê? Para trabalhar. Se você não gosta de trabalhar, você não tem que ficar lá no céu. Mas veja, a vida lá no céu será assim. Terá hora para tudo. Alçar mundos, Muito, né? conhecer. Plantar, colher. Como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais subiu ao coração humano, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles. Depois de depor as nossas coroas aos pés de Cristo, eu imagino que será depois do culto de cada manhã, depois de adorarmos a Deus nas primeiras horas, nós vamos sair para o campo para quê? Para trabalhar. Eu vou concluir fazendo 3 perguntas. A
primeira delas, você está preparado para ir para o céu? Preparando. Você tem segurança de que o céu é o seu lugar? Com certeza. De que você é um cidadão, uma cidadã do reino celeste? Se você morrer hoje, você tem segurança de que vai abrir os olhos e ver Jesus voltando na primeira ressurreição? Você já está de malas prontas? Segunda pergunta, você gostaria de ter essa certeza de que o céu é o seu lugar? Última pergunta, você quer entregar mais uma vez a sua vida a Jesus hoje? Dizer, Senhor, eu preciso, naquilo que eu preciso melhorar, eu preciso, naquilo que está em mim, porque não há nada que você possa fazer para se salvar, porque a nossa salvação é inteiramente gratuita, ela é pela graça de Deus, mas o Senhor quer te salvar por completo. Você quer ter essa certeza que o seu nome vai estar escrito no livro da vida e vai permanecer nele para sempre? Amém? Que Deus nos abençoe. Que possamos seguir a nossa jornada cada vez mais firmes, com os nossos pés nessa terra, mas com os nossos olhos no céu. E hoje nós agradamos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ouvir e meditar em cada palavra dessa música que vai ser cantada. Você consegue entender? Não quero mais ser
Como é bom meditarmos na tua palavra, como é bom refletir que muito em breve estaremos contigo por toda a eternidade. Amém, Senhor. Continue segurando firme as nossas frágeis mãos nas tuas poderosas mãos. E ajuda-nos, Senhor, a darmos sempre ao Senhor o primeiro e mais importante lugar na nossa agenda diária. Amém. Fica conosco. Abençoe cada ovelha desse aprisco, cada criança, desde a menorzinha, desde o Francisco, o bebezinho Francisco aí, até os de mais idade, para que nós possamos continuar crescendo, sendo alto a tua bênção e nos preparando cada dia para ver a tua breve volta. Leva-nos em paz e em segurança, dá-nos o restante do sábado maravilhoso na tua presença, em nome de Jesus te oramos. Amém.